A paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Alex que faz o cafezinho com Jesus. Irmãos, hoje nós vamos começar o nosso quarto áudio sobre mais que vencedor. Ser mais que vencedor é o título do nosso estudo. Hoje é o nosso quarto áudio. Você vai deixar a sua Bíblia aberta em Romanos capítulo 8, verso 37. Antes que eu comece, eu vou explicar. Eu tenho que dar um recado a todos vocês, meus ouvintes. Só que eu não vou dar esse recado no final, porque muita gente corta os abraços e não ouve além daquilo. Então eu vou acabar perdendo meu tempo. Então eu vou dar o recado agora, rapidamente. Meus irmãos, algumas pessoas entram em dúvidas e comentam comigo algumas coisas. E então eu vou esclarecer de uma vez só. Olha só. Pastor Alex, quanto é que custa para trazer o senhor para minha igreja? Para pregar ou para palestrar? Não custa nada, da minha parte. O que você vai gastar? Você vai gastar se você for me levar e a pregação ou a palestra num dia só, você só vai pagar uma passagem minha e da minha esposa. Eu vou, prego, palestra e acabou. Mas se caso, por exemplo, para mais dias, por exemplo, eu vou para sua cidade e fico lá sexta, sábado e domingo, como eu fiz em algumas cidades. Quando eu fui para Bahia, para Goiás, quando eu fui para Blumenau, aí o que acontece? Eu acabei ficando mais tempo, então eu posso palestrar mais, posso pregar mais. E quanto é que o senhor cobra por tudo isso? Não cobro nada. O custo é você pagar a minha passagem e a da minha mulher, ou se a cidade é perto e não precisa disso, você paga a minha gasolina para que eu possa ir aí. Tem um rapaz que me leva de carro, a gente vai aí pronto. Amém? Porque o pastor Alex não sabe dirigir e eu tenho medo de carro. Mas irmãos, as pessoas estão achando que eu cobro uma fortuna para dar uma palestra. Pastor, como é que eu faço para salvar meu casamento? O senhor dá palestra sobre casamento? Dou. Quanto custa? Nada. Mas e se a palestra for de manhã, de tarde e de noite? Eu vou. Você só me deixa um copo d'água ali para que eu não fique com sede. Acabou. Eu dou a palestra gratuitamente para você. Eu só preciso que você pague a minha passagem ou a gasolina para que eu possa me locomover para a sua cidade. Então, tira essa ideia da cabeça. Não sei quem é que espalhou que o pastor Alex cobra para pregar, para dar palestra. Isso é mentira. Todos os meus ouvintes estão ouvindo essa mensagem aqui e tenho certeza que eu teria medo de falar isso se eu tivesse feito isso. Eu nunca fiz, nunca cobrei nada de ninguém. Amém? A única coisa que eu necessito é isso. Se alguém se interessar de levar o pastor Alex para palestrar na sua igreja, para dar algum tipo de palestra, os temas estão todos ali no YouTube, no meu canal. Ou você pode escolher um tema que eu trabalho em cima, não há nenhum problema. Mas você combine comigo diretamente. Eu não tenho assessor, você vai falar diretamente com o pastor Alex. Você entra nos meus contatos, assim você vai falar diretamente comigo, tá entendendo? É assim que funciona. Vamos lá? Se você quiser levar o pastor Alex para a sua igreja para pregar ou para palestrar, você só vai ter o custo da passagem. Só isso. E qual é o telefone que eu falo com o senhor? Bom, eu tenho vários números, meus irmãos, mas você pode falar comigo nesse que eu vou te dar agora. É 11 9 41 12 7424. Amém? Sem perca de tempo, vamos lá para a nossa mensagem. Romanos 8:37. Vamos lá, você que abriu aí. Romanos capítulo 8, verso 37 diz assim, ó. Desculpa, eu tinha que dar esse recado no começo. As pessoas estão falando que o pastor Alex cobra, eu não cobro. Romanos 8:37. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Nós finalizamos ontem falando de uma lista que a gente ia dizer, e você já deve ter visto na sua casa, né? A lista dos vencedores. Ela começa no verso 1 de Hebreus 11 e vai até o verso 40. Nós vamos ler todos, pastor? Vamos ler todos. Se não der tempo hoje, termina amanhã. Não há nenhum problema, não. Vamos lá? Hebreus 11, do 1 ao 40, começa assim. Olha a lista dos vencedores, olha. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Quer dizer, todos eles venceram porque tiveram fé. Porque por ela os antigos alcançaram o testemunho. Pela fé, entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Olha só. 4. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de Deus que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons. Olha aí, o próprio Deus deu o testemunho dele. E por ela, depois de morto, ainda fala.
Verso 5. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado porque Deus o trasladou, visto como antes da sua trasladação, alcançou testemunho de que agradara a Deus. Olha aí, meus irmãos, para você só ter uma noção, só para você ter uma noção, né? Isso daqui é todos os mais que vencedores. É só os mais que vencedores que eu estou falando aqui. São pessoas que carregam o testemunho de serem mais, carregaram, né, o testemunho de serem mais que vencedores, né? Olha só, 6. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Olha aí. E que é galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda se não viam, temeu. E para a salvação da sua família preparou a arca, pela qual condenou o mundo. E não foi feito herdeiro, e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Tá vendo? Mais que vencedores. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Isso é fé, mais que vencedor. Pela fé, habitou na terra da promessa, como terra alheia, morando em cabanas com Isaac e Jacó. Olha só, herdeiros com ele da mesma promessa. Isso pela fé. Por que eles se tornaram mais que vencedores? Pela fé. Verso 10. Porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artifício construtor é Deus. Pela fé, também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber, porque ela era estéril, lembra? E deu à luz, já fora da idade, ainda era avançada de idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Deus prometeu a ela. Como é que pode uma mulher ser mais que vencedora desse jeito? Pelo que também de e esse já amortecido, descenderam tantos em multidão como as estrelas do céu, e como a areia inumerável que está na praia do mar. Lembra disso, quando Deus prometeu para Abraão que a sua geração, seu povo, sua semente seria assim? Eles foram mais que vencedores, porque tiveram fé. Pela fé também todos eles alcançaram aquilo que eles tanto queriam. Todos esses morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo-as, e as abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque os que isto dizem claramente mostram que buscam uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquele daquela de onde haviam saído, teriam oportunidade de tornar. Verso 16. Mas agora desejam um melhor, isto é, a celestial. Pelo que também Deus se não envergonha deles, de se chamar seu Deus, mas porque já lhes preparou uma cidade. Jesus não foi nos preparar um lugar? Pela fé ofereceu Abraão a Isaac quando foi provado, sim. Aquele que recebera as promessas ofereceu seu unigênito. Você lembra que a coisa que o mais Sara queria e Abraão queria era ter um filho. Aí Deus deu, depois Deus pediu. E aí? Eles deram? Abraão foi dar. Mas Deus não deixou. Sendo-lhe dito em Isaac será chamada a tua descendência, considerou que Deus era poderoso para até dos mortos o ressuscitar. E daí também em figura ele o recobrou. Pela fé Isaac abençoou Jacó e Esaú, no tocante às coisas futuras. Foram mais que vencedores. Pela fé, Jacó, próximo da morte, abençoou cada um dos filhos de José e adorou encostado a ponta do seu bordão. Encostando a ponta do seu bordão. Pela fé, José, próximo da morte, fez menção da saída dos filhos de Israel e deu ordem acerca de seus ossos. Pela fé, Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso e não temeram o mandamento do rei. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Meus irmãos, como não pode, irmãos,
uma pessoa dessa ser mais que vencedor? Por que Moisés se destacou? Por que ele foi mais que vencedor? Por tudo isso. Verso 26. Tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Pela fé, deixou o Egito não temendo a ira do rei, porque ficou firme como vendo o invisível. Pela fé, celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue, para que o destruidor dos primogênitos lhes não tocasse. Pela fé, passaram o mar vermelho, como por terra seca, o que intentando os egípcios se afogaram. Pela fé, caíram os muros de Jericó, olha aí, sendo rodeados durante 7 dias. Pela fé, Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. Eu vou parar aqui, irmãos, no verso 31, e aí eu continuo amanhã, amém? Para não prolongar muito aqui, mas amanhã nós continuamos aqui, do verso 31 de novo. Você viu que todos esses que eu disse aqui é uma lista de heróis. E todos eles alcançaram a sua graça. Por quê? Todos eles foram mais que vencedores. Por quê? Porque acreditaram, tiveram fé.